Olá, nesse momento eu quero falar em poucas palavras. No livro do Eclesiastes, capítulo 1, está escrito assim: a palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Só até aqui. O que nos chama a atenção do livro do Eclesiastes é que quando nós começamos a estudá-lo, a pesquisar os seus textos, comparando texto com textos, tentando decifrar a sua linguagem poética, com a mistura de filosofia ao mesmo tempo, nós ficamos meio que às vezes meio sem entender quando comparamos texto por texto. Porque o texto do Eclesiastes não é uma linha reta, o livro do Eclesiastes não é uma linha retinha, não é uma historinha, não é um livro histórico. É um livro que fala sobre a vida. E o pregador, a palavra pregador aqui significa o correlete, ou seja, o colecionador de provérbios, o mestre. Interessante que antes dele falar todas as ligações identificadoras da pessoa dele, ele mesmo se assume como o pregador. E antes de falar do pregador, ele fala palavras do pregador. Ou seja, ele vai expressar a mais íntima colocações e conjecturas que ele experimentou da vida. Observe, ele experimentou, ele não teorizou, ou seja, ele não era um homem de teorias, ele experimentou. E o livro do Eclesiastes é um livro que fala sobre a vida, é um livro que vai falar sobre como a vida é dura, como as coisas são incompreensíveis, como acontecem fatos e acontecimentos enigmáticos que não temos uma explicação lógica, que nem por mais que procuramos, e ele diz isso, que ele voltou o seu coração, aqui é a expressão que ele quer dizer que ele se voltou completamente para pesquisar, entender os fatos que ocorriam no seu dia, debaixo do sol. A expressão debaixo do sol quer dizer na terra. Então ele busca entender os fatos da vida, mas para ele foi muita frustração, porque o conhecimento, a sabedoria, todo o legado que ele vinha juntando não tinha uma resposta conclusiva sobre a vida. E ele vai caminhando no livro e sentindo as dores da própria existência, e no final do livro ele ressalta, ele chama a atenção de que a nossa vida não deve ser levada a partir do aqui, só a partir da perspectiva do eu. Porque ele experimenta de tudo. E há uma tradição que diz que o Eclesiastes é o Salomão, e ele escreveu o livro lá na velhice. E na velhice ele tem um novo meio de escrever o livro. Qual que será o meio que ele usa? É que ele dá uma olhada para trás. Ou seja, ele faz uma olhada da vida dele de trás para frente. Ele começa a reavaliar todo o processo vivido, experimentado, os caminhos que ele trilhou, as possibilidades que ele aceitou, que ele não repensou. E ele quer deixar um legado de que há caminhos que parecem ser bom, mas que no fim não passa apenas de um sopro vazio. A palavra vaidade aqui significa sopro vazio, ou seja, o sopro na Bíblia representa a vida. E o sopro vazio significa, a vaidade vazia significa uma vida vazia. Por que vazia? Ele fala lá no capítulo 12, lembra-te do teu Criador, antes que os teus dias venham a se romper, antes que você fique velho. Ele vai traçar um texto que vai falar sobre a velhice. Ele diz assim, quando você estiver nessas condições, quando passar todo o seu vigor de viver uma vida mais bonita a partir do eterno, quando você abandonar toda essa possibilidade de chegar na velhice, você vai se sentir
vazio, uma vida sem contentamento. Paulo fala sobre o contentamento cristão que há em Cristo. O que é contentamento? Contentamento é um sentimento que nós temos do Espírito de Deus, que a partir de Jesus nós produzimos na nossa vida, e nós conseguimos lidar com as dificuldades da vida sem sentirmos depressivo, sem nos sentirmos frustrados, mas esse sentimento nos faz ter esperança de produzir, esperança de agir, esperança de reavaliar a vida, não numa expectativa transitória, passageira e momentânea, mas a partir de uma expectativa do eterno, daquele que transcende todas as coisas, e saber que a vida aqui, a vida não termina aqui, mas nós temos vida para além da morte, porque é aí que está a pregação, o centro da pregação cristã, que sustenta a pregação cristã, é Jesus, e ele é o ressurreto, o ressuscitado, e a partir dele nós temos a ressurreição. Então, o Eclesiastes fala de uma vida vazia. Tudo é vaidade. Ele usa um superlativo, uma espécie de superlativo. No hebraico não tem um superlativo, mas quando queria ressaltar, ou seja, chamar a atenção de uma palavra, de um tema, usava-se duas vezes repetidamente a palavra. Por isso que muitas vezes Jesus fala em verdade vos digo. Então, há sim uma vida vazia. O